Além de Angola e Moçambique, as principais colônias, nós também temos produção literária em Cabo Verde? Sim, vamos dar uma olhadinha? Ela surge também com essa questão da identidade nacional, cada país buscando se retratar no seu texto, influenciado pelos autores da geração de 22. Aí você pode perguntar, mas professora, todo mundo lia mais literatura brasileira do que literatura portuguesa? Sim, tá? Especialmente porque muita parte da literatura moderna nacional buscou sua identificação e tinha essa figura do negro mesmo. Então, eles tinham essa antipatia ao colonizador português e buscavam a literatura brasileira, né? Buscavam o Brasil como fonte de inspiração, já que eles não tinham outros idiomas, que literatura eles iriam ler? Normalmente a que era produzida aqui, tá? Ainda hoje, grande parte desses países, como Angola principalmente, ela é muito mais influenciada pelo Brasil do que por Portugal. A literatura vai se desenvolver em torno de revistas literárias em Cabo Verde, tá? Em 36 foi lançada a revista Claridade, importantíssima, tá? Era uma revista de arte, não só de literatura, era arte e literatura, que pretendia redescobrir esse país, mas infelizmente eles tinham muito um tom pessimista, porque não via grandes possibilidades de desenvolvimento, uma vez que ainda era uma colônia e percebia as dificuldades dessa colônia. Depois surgiu a revista Certeza, tá? Que tinha características mais neorrealistas, né? Igualzinho aqueles neorrealistas portugueses. Lembra que vocês estudaram? Depois da primeira geração, nós tivemos lá em Portugal aquela geração do Fernando Pessoa, a geração do orfismo, surgiu a geração presencista, que fazia de conta que não existia contexto histórico, se voltou para o texto literário e o mundo estava pegando fogo e eles não estavam nem aí, porque a revista era de literatura, eles só falavam de literatura. Como reação a esses presencistas lá em Portugal, surgiram os neorrealistas, né, que já estavam conscientes do que estava acontecendo lá fora e queria que a literatura estivesse eh, a favor, ou que pelo menos ajudasse a trazer mudanças sociais, conscientização. Havia a denúncia dos problemas sociais que Portugal enfrentava, né, porque não estava às mil maravilhas. A gente sabe que houve a queda da monarquia, tentou-se uma república, não deu certo, houve aquele golpe militar, então era censura, eram necessidades, eram períodos economicamente difíceis, e esses autores colocaram essa realidade dentro da literatura. A mesma coisa vai acontecer aqui com os autores da revista Certeza. Era a influência do neorrealismo, ou seja, a literatura produzida e divulgada através dessa revista era uma literatura engajada, denunciando, tratando de questões sociais e políticas. Tá? Já é aquela conscientização que é importante em cada um desses países. Quem são os principais autores? Nós temos o Jorge Barbosa, falecido em 71, poeta, e Manuel Ferreira, que também já é falecido em 92. Vamos conhecer um pouquinho mais. O Jorge Barbosa, como eu disse para vocês, era poeta, tá? Nós estamos falando de Cabo Verde. Cabo Verde é um arquipélago, certo? E ele mostra aqui qual era a realidade das pessoas que estavam em Cabo Verde. Se chama casebre. Foi a estiagem e o silêncio depois. Nem sinal de planta, nem de resto de árvore, no cenário ressequido da planície. O casebre apenas de pedra solta e uma lembrança aflitiva. O teto de palha levou-o à fúria do sueste. Sem batentes, as portas e as janelas ficaram escancaradas para aquela desolação. Foi a estiagem que passou. Nesses tempos não tem descanso a padiola mortuária da regedoria. Levou primeiro o corpo mirrado da mulher, com o filho nu ao lado, de barriga inchada, que se diria que foi de fartura que morreu. O homem depois com os olhos parados, abertos ainda. Tão silenciosa a tragédia das secas nestas ilhas, nem gritos nem alarme, somente o jeito passivo de morrer. Observaram a temática? Né? Grande seca que trouxe mortes gigantes ao país. Foi um período muito difícil de Cabo Verde. E ele retrata aqui
essa situação, uma estiagem gigantesca, esse cenário ressequido, o casebre pobre, o teto de palha, a fúria do vento levou. Ficou apenas a desolação que sobrou, porque ele disse que foi o que a estiagem fez quando passou, né, levando à morte. Aí nós vemos o final de uma família, porque ele disse que nesses tempos não tem descanso a padiola mortuária, ou seja, o pessoal que está carregando esses mortos não descansam. Primeiro levou a mulher magra, juntamente com o filho, de barriga inchada, né? Que ele diria que, se a gente olhasse de fora, achava que foi de fartura, na verdade, provavelmente de vermes e fome. E até o homem, né, o pai da família que morreu com os olhos parados, ainda abertos. Uma tragédia silenciosa e seca, que nem grito se ouviu, não é? Não deu alarme, é uma morte silenciosa, fraca, a pessoa morre de fraqueza. É um poema bastante forte, né? Mostrando aí a denúncia social, os problemas que a população enfrentou, os versos livres, a pouca preocupação com rima, né? Parece uma certa um texto descritivo narrativo, né? Contando fatos que aconteceram, inspirado em temas do cotidiano deles. Bem difícil. Mais poemas. O drama do mar, o desassossego do mar, sempre, sempre dentro de nós. O mar cercando, prendendo as nossas ilhas. O mar, pondo reza nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes. O mar, dentro de todos nós, no canto da morna, no corpo das raparigas morenas, nas coxas ágeis das pretas, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Este convite de toda hora que o mar nos faz para a evasão, este desespero de querer partir e ter que ficar. Então, essa é uma situação que ele está mostrando também, né? As ilhas de Cabo Verde passando por tanta dificuldade e o mar chamando as pessoas para ir embora. Quem podia ia, né? Porque ele fazia esse convite para uma vida melhor, quem sabe lá fora. E esse mar cercando todos nessa ilha, colocando as pessoas para rezarem, deixando os que ficam, né? A nostalgia resignada daqueles que não vão poder sair daquela situação, uma certa resignação. Muita gente desejava sair dessas condições, mas não conseguia, pelo que esse poema mostra pra gente. Um outro poema dele se chama Prisão. Pobre do que ficou na cadeia de olhar resignado, a ver das grades quem passa na rua. Pobre de mim, que fiquei detido também na ilha, tão desolada, rodeada de mar. As grades também da minha prisão. Esse também está preso na ilha, né? Não consegue sair de lá. Então ele entende muito bem quem está preso. Então, observaram, né? A língua portuguesa, situações cotidianas deles, certo? Linguagem próxima da, da informalidade, versos livres, né? Disposições diferenciadas, como no caso do poema O Mar, né? Ao invés de colocar no início da linha, ele opta por botar no final. Repetições, né? A gente vê vários versos começando com a mesma construção. Então, são características da poesia moderna em Cabo Verde. Então, nessas obras que nós lemos, ele revela situações enfrentadas pelo povo das ilhas cabo-verdianas. Qual era essa situação? Deu para nós percebermos a fome, a miséria, a falta de esperança, a migração forçada, certo? A seca e seus efeitos devastadores na população de Cabo Verde. Ele retrata também a presença constante do mar. Há muitos poemas falando sobre o mar, sobre essa viagem, né, essa vontade de ir embora e ao mesmo tempo de ficar. E do sonho de encontrar essa terra prometida onde eles sofressem menos. No poema dele, nós temos essa visão que quase sempre vitimiza esse homem, né? Que faz esse homem ser vítima da situação, o coitado que está sempre atravessando dificuldades e não tem o que fazer, se resigna e aceita. Essa visão ele herdou, inclusive, do neorrealismo português, né? Que sujeita a uma vítima da sociedade e aceita
ser vitimado e não reage. O lirismo dele é muito intimista, né? Opiniões e emoções pessoais expressas no texto apresenta como solução ao cabo-verdiano só essa, a evasão do mundo ao que pertence. A única saída era realmente sair dessas ilhas. Ele vai receber críticas sobre esse caráter escapista e evasionista da obra dele, né? Sempre indicando que a pessoa devesse ir embora, escapar, se evadir dali. E essa era uma característica tanto do Jorge Barbosa quanto dos autores da revista Claridade, né? Então, esses claridosos e o Jorge Barbosa só enxergavam essa saída, né? Ir embora da ilha para conseguir sair dessa situação de pobreza e miséria. E o Manuel Ferreira, que é o outro autor mais importante do país. Esse já escreve prosa, tá? Os romances dele são de características neorrealistas, como nós vimos, né? Um romance de denúncia social. Quais são os temas que ele mais usa? O deslocamento migratório obrigatório, né? Tinha que sair para se livrar daquilo. Ou também a estiagem pela qual eles passaram, né? Como uma influência desse neorrealismo português e também da nossa segunda geração modernista, sem deixar, contudo, de apresentar uma solução própria para as contradições presentes na sociedade cabo-verdiana. Ele empregava o discurso que a gente chama de indireto e também um discurso indireto livre misturados dentro do texto, tá? Então, no discurso indireto, a gente sabe que a personagem fala através do narrador e no indireto livre a gente sabe o que o personagem fala e também até o que ele pensa através do narrador. Então, mistura de falas e pensamentos de uma certa maneira que às vezes causa até confusão, que a gente não sabe se é o narrador contando ou se é a personagem pensando realmente. Dentro do texto dele, nós vamos ter muitas marcas de oralidade, buscando dar voz a essas minorias que eram desfavorecidas e fazendo da resistência político-social o motor da narrativa dele, né? Era um romance de denúncia social. A principal obra dele é A Hora de Bai, de 62. Vamos dar uma olhadinha nos trechos dessa obra. Empurrados do interior, os povos buscavam o litoral na esperança de um mandioquinha, de um caldinho de peixe, de uma cana para chupar ou de folhas verdes para mastigar. Ou seja, saindo do interior, esse povo faminto ia para o litoral em busca de alguma coisa para comer. Qualquer coisa que lhe desse, ao menos, a ilusão de alimento. Mas nas povoações da beira-mar, mesmo nas terras maiores, os haveres tinham sido também arrastados nos ventos da miséria. Nem a sopa da assistência evitava que no alvor da madrugada a carroça da Câmara levasse os que haviam tombado de noite na rua, inteiriçados, frios. Nem a sopa da assistência o evitava, bem se pode dizer. As bocas famintas, senhor, eram as dezenas de milhar. A maldição varrera a ilha, a maldição da estiagem, da fome. Os sobreviventes dessa fúria ciclônica, que eram? Restos de vida absurda e degradada na luta impiedosa pela sobrevivência. E nesse tempo da fome, a ilha de São Vicente era o porto de salvamento, como vamos ver. Então ele vai narrar nesse romance a viagem, né, de algumas pessoas de uma ilha para outra para tentar encontrar uma maneira de sobreviver. Muitos vão se perder nessa viagem, vão morrer. Tem uma passagem bem forte, inclusive, em que uma mãe viajava com seu bebê e esse filho morre, né, e jogam ao mar na travessia. E alguém chega, a mãe diz assim: olha, foi melhor assim, melhor para ele, melhor para você, menos uma boca para alimentar. E ele não tinha chance, né? Era mais ou menos já essa conformação, que era uma característica das personagens neorrealistas. Já viram que são obras que valem a pena, né? Infelizmente, a gente não tem o costume de pegar muitas obras africanas. Eu até diria a vocês que na própria biblioteca do Liceu chegaram algumas obras de autores africanos esse ano. Era muito interessante se a gente pudesse ler. Devem conseguir alguma coisa em PDF pela internet quando vocês tiverem um tempinho aí para se dedicar à literatura por prazer. Está recomendadíssimo. Para quem quiser saber mais, tá? Que tal conhecer mais um texto da literatura africana e ainda melhorar sua interpretação? Então vamos lá.
Vocês vão ler o conto Nós Choramos pelo Cão Tinhoso, do angolano Onde Jaqui, nas páginas 30 a 32 do livro didático. É para ler, muito boa leitura. Lá há 10 questões sobre essa narrativa e também as características do conto, porque é um conto que vocês estarão lendo. Responda e confira mais tarde o gabarito que a gente vai divulgar para vocês, certo? Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a literatura africana. Deu para perceber que vale muito a pena, são povos de cultura riquíssima, com uma história sofrida, é verdade, mas uma força que se fazem vivas nessa literatura. Vale muito a pena, tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Beijos.